Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Senhor, posso acordar sua filha falecida? A frase ecoou na grande sala envidraçada como uma pedra em um lago tranquilo. Ethan Montgomery, um empresário conhecido por seus contratos implacáveis e mãos impecavelmente limpas, engoliu em seco. Ao seu redor, os assessores ficaram tensos, a secretária conteve um grito e a segurança se perguntou se era uma piada. A mulher à sua frente não usava maquiagem nem terno. Seus cabelos estavam emaranhados, seu casaco esfarrapado e suas mãos marcadas pelo inverno e pelas dificuldades. No entanto, nada em sua voz sugeria loucura, calma, clara, como se a frase tivesse sido repetida 1000 vezes até que ela compreendesse sua verdade. Lily Montgomery, sua única filha, não estava morta no sentido em que a palavra é entendida no discurso público. Ela havia permanecido em sono profundo por 6 meses após um acidente. Os médicos falavam em coma, danos cerebrais, e a esperança se resumia a palavras cautelosas. Tratamentos dispendiosos se sucederam em unidades silenciosas, a imprensa cochichava, a vida impecavelmente organizada de Ethan havia desmoronado. A presença da mulher à porta do seu escritório, no coração do distrito financeiro, e o seu pedido abrupto foram simultaneamente um insulto e um convite. Ethan, feito de vidro e aço, sentiu pela primeira vez que o dinheiro não mandava em tudo. O insulto transformou-se em curiosidade, e a curiosidade, quando alimentada pelo desespero, torna-se decisiva. Ele aceitou sem saber por quê. Talvez porque seu coração, escondido atrás de contas e compromissos, estivesse batendo de um jeito que não sentia há muito tempo. Talvez porque a própria ideia de tentar o impossível fosse mais suportável do que ficar parado. E talvez, e essa era a verdade, que ele só se permitia sussurrar, porque preferia acreditar em um estranho a ouvir mais uma estatística médica. Eles partiram para o hospital como 2 estranhos envolvidos na mesma emergência. Em frente à porta automática da unidade de neurologia, Nora Reis, a mulher sem teto, colocou a mão no metal frio, inspirou e disse com uma voz que já não admitia recusa: "Deixe-me tentar." A unidade de terapia intensiva cheirava a desinfetante e a falsa promessa das máquinas. Ethan seguiu Nora por um labirinto de corredores onde o nome da filha era sussurrado como se desobedecê-la pudesse melhorar as coisas. Lily estava deitada em um quarto particular, o rosto pálido emoldurado por fios e sensores. O ritmo constante do monitor era a única conversa real. O milionário observava contendo as lágrimas como quem contém as contas. Sua mão procurava uma maçaneta imaginária. Ele se lembrou da noite do acidente, o telefone tocando, as luzes azuis, a equipe médica falando em termos técnicos. Desde então, a casa se tornará um mausoléu silencioso, como se o dinheiro tivesse construído um santuário, mas esquecido a chave da porta. Nora deu um passo à frente sem ser insistente. Colocou uma velha caixa de couro sobre a mesa, abriu-a e tirou um pequeno violino e um arco desbotado. Ethan recuou instintivamente. O que ela sabia sobre música, medicina ou sua filha? Mas seus dedos se agarraram à borda da cadeira de couro. Ele havia deixado uma estranha entrar. A mulher fechou os olhos diante do leito de Lily, colocou os dedos sobre a mesa do hospital como se estivesse explorando uma partitura secreta. Então começou a tocar, primeiro notas hesitantes, depois uma melodia antiga e simples, uma canção de ninar que parecia vir de outro século. As notas não eram perfeitas, eram ásperas, cheias de vida e continham algo mais poderoso do que técnica, uma compaixão aprimorada ao longo dos anos. Ethan sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era apenas a música que o perturbava, mas a maneira como Nora a tocava, como se estivesse falando diretamente com a alma de Lily, ignorando as defesas inflexíveis do pai. O monitor emitiu um bip imutável. O silêncio reinou no quarto. Contudo, no fundo de Ethan, uma réchia de esperança começou a surgir. Enquanto a canção de ninar se dissipava no quarto, Ethan observava a mulher. Ela não era louca nem charlatã. Carregava consigo anos de perdas e uma sabedoria humilde. Quando terminou, largou o arco e contou suavemente a sua verdade. Nora já havia sido musicoterapeuta em um centro de reabilitação. Ela trabalhava com crianças, idosos e vítimas de acidentes. A vida lhe cobrou seu preço, uma série de erros, um vício noturno para anestesiar a dor e depois, a vida nas ruas. Mas a música, dizia ela, nunca a abandonou. Ela conhecia o poder da repetição, dos ritmos familiares e das melodias gravadas na memória. Ela falou de um menino em um hospital psiquiátrico estadual que ela ajudara certa vez, não com um diploma, mas com sua presença, e de uma mãe que, com um nome que ela preferia não repetir,
encontrara seu filho por meio de uma canção repetida. Não é mágica, senhor, disse ela. É memória. Às vezes, quando você encontra a porta bem ao lado do seu coração, sua alma responde. Ethan, que nunca tinha conhecido as ruas ou a fome, não sabia o que pensar daquelas confissões. Sentia uma mistura de admiração e suspeita. Admiração porque a mulher conseguirá manter uma força insuspeita. Suspeita porque tudo em sua vida o ensinara a duvidar de promessas vazias. Mas ele se lembrou de Lily, da voz dela, do riso, do jeito como ela amava a chuva. E pela primeira vez em meses admitiu que a esperança, por mais frágil que fosse, valia a pena ser buscada. Nora vasculhou sua caixa e tirou um caderno gasto. Na primeira página havia anotações rabiscadas e palavras riscadas. Lírio, chuva, campânula. Ethan estremeceu. Como aquele nome podia estar ali? Ele nunca havia falado em público, nunca havia cantado sobre sua filha na rua. A mulher sorriu tristemente e explicou que não tinha adivinhado o nome. Ela ouvirá as notícias, os relatos no rádio, as entrevistas hesitantes de Ethan. Ouvirá falar de uma menina que adorava uma canção antiga, uma canção de ninar que sua mãe costumava cantarolar à beira de um lago. Os relatos no rádio e os artigos deixaram sua marca, fragmentos que Nora guardava como talismãs. O que ela compartilhou em seguida deixou de ser blefe. Ela conhecia a canção que a mãe de Lily cantava na hora de dormir. Era uma canção de ninar irlandesa que muitas famílias haviam adotado ao longo das décadas e que Nora aprenderá quando criança. Ela pediu permissão para cantá-la, não apenas para tocá-la. Ethan sentiu que dar esse passo lhe custaria a pouca dignidade que lhe restava. Mas ele olhou para o quarto onde sua filha, imóvel, parecia flutuar entre dois mundos e cedeu. A voz de Nora era rouca e terna. A letra simples falava de um lago, do vento e de uma flor à espera da luz. A melodia preencheu o quarto. Algo aconteceu quando ninguém esperava. A respiração de Lily mudou, não o suficiente para alertar os médicos, mas o bastante para tornar o momento palpável. O monitor registrou uma leve desaceleração e ajustou o ritmo. Ethan sentiu as mãos tremerem. A canção de ninar abrirá uma pequena janela. Não fora um despertar definitivo, mas era uma resposta. Ele compreendeu que o que estava em jogo transcendia seu ceticismo. Era pura sorte. Pegou a mão de Nora sem se dar conta. Os dias seguintes se desenrolaram como uma série de pequenas batalhas, com a equipe médica, com os bancos, com os conselhos familiares e com a imprensa, que pressentia um furo jornalístico. Nora simplesmente pedia permissão para vir todos os dias, colocar seu violino ao lado da cama e cantar. Os médicos profissionais e exaustos concordaram a contragosto, desde que isso não comprometesse seu tratamento. Ethan negociou um espaço de tolerância. Assinou formulários, pagou um extra pelo quarto privativo e organizou a logística para preservar a privacidade. Mas além da organização, algo mudou dentro dele. Ele parou de tratar cada decisão como uma transação. Estruturou seus dias em torno de uma rotina incomum, as visitas de Nora. Nora, por sua vez, não alegava possuir uma cura milagrosa. Ela repetia canções, falava baixinho com Lily e trazia de volta fragmentos do mundo exterior. O som de um ônibus, a descrição de um céu de agosto, o jeito como as crianças gritavam. Ela iluminava o ambiente com a lembrança de coisas simples. E a cada vez Ethan observava atentamente à procura da menor faísca. Havia falsas esperanças, dias em que o monitor reagia à menor modulação, momentos em que o rosto de Lily parecia menos sereno, como se ela estivesse lutando contra um pesadelo violento. Mas também havia pequenas vitórias, um arrepio, uma piscadela, um suspiro mais profundo. Cada um desses momentos se tornou um tesouro. Ethan se viu esperando. Às 6 da manhã, às vezes descia até o corredor para fumar um cigarro, segurando uma xícara de café forte demais. Observava Nora, que conversava com as enfermeiras e às vezes ria, como se tivesse voltado de outro mundo. Sem perceber, começou a chamá-la pelo primeiro nome. A rotina estabelecida permitiu que confidências viessem à tona. A doutora Caroline Reynolds, a neurologista-chefe, foi honesta. Ela explicou as limitações médicas, o coma de Lily apresentava lesões difusas e não havia um protocolo definitivo para acordar alguém. Mas ela também reconheceu o que seus colegas haviam observado. Música e estímulos emocionais podiam desencadear respostas. Não podemos prometer um milagre, disse ela, mas podemos permitir que a família tente de tudo, desde que não prejudique o paciente. Essa estrutura permitiu que Ethan continuasse, mas levantou uma nova questão. Por que ele havia concordado em deixar uma mulher sem teto fazer esse trabalho em seu lugar? Uma resposta cruel lhe veio à mente.
porque alguém poderia estar sozinho, em meio a uma fortuna, e não saber mais a quem recorrer em busca de ajuda. Mas no fundo ele descobriu outra verdade. Nora trazia algo que o dinheiro não podia comprar, uma humanidade crua, uma maneira de falar com a memória como se ela estivesse viva. Certa noite, enquanto esperava o Dr. Reynolds ir embora, Ethan se abriu mais do que pretendia. Contou sobre a infância de Lily, a primeira vez que ela cantou em um de seus cafés, a raiva e a culpa que sentiu ao dirigi-la naquela noite. Falou do acidente das sirenes e do toque do telefone que mudou sua vida. A confissão o aliviou e o expôs. Nora ouvia sem julgar. Às vezes fazia uma pergunta, não para atacar, mas para entender. Entender, pensou Ethan, é o primeiro passo para a cura. O tempo deixou de ser linear. As horas passaram a ser divididas em antes da música e depois da música. Os amigos de Ethan pararam de ligar para ele, sua presença à frente dos negócios tornou-se esporádica. Ele contratou especialistas, comprou equipamentos de última geração, mas não foram as máquinas que forjaram a paciência, e sim a perseverança de Nora. Ela cantava canções que Lily adorava quando criança, às vezes onomatopeicas, às vezes melodias improvisadas. Também conversava com Lily sobre coisas triviais, a chuva no telhado da casa imaginária delas, o gosto dos morangos, o som de uma bicicleta rangendo. Cada detalhe buscava evocar um fragmento do cotidiano. Certa noite, enquanto Nora brincava, Lily fez um movimento deliberado. Seus dedos se agarraram ao tecido do cobertor. Era um gesto pequeno, quase risível para um observador externo, mas para Ethan foi como ver a mão da filha através do vidro de um aquário. Ele chorou sem parar. A notícia foi registrada, analisada e publicada em um pequeno parágrafo discreto por um jornalista local que por acaso passava pelo hospital. A cidade se manifestou. Alguns duvidaram, outros viram uma história de renascimento. Organizações ofereceram ajuda a Nora, outras tentaram tirar proveito da situação. Ethan precisava proteger o frágil laço que ligava sua filha ao mundo. Mas foram as noites de espera que deixaram a marca mais profunda. Eles forjaram uma família peculiar. Ethan, Nora, algumas enfermeiras leais e a figura imóvel de Lily. Compartilhavam um propósito silencioso. Ninguém imaginava que a jornada seria curta. Certa tarde, um visitante inesperado entrou pelas portas do hospital. Marcus Blake, o antigo motorista de Lily, aquele que dirigia o carro na noite do acidente. Seu rosto carregava o cansaço de uma culpa reprimida. Ele trazia consigo documentos, lembranças e um desejo desajeitado de se redimir. Marcus confessou que havia mantido em silêncio, negligenciara a manutenção do veículo por estar passando por um período financeiro difícil. Essa confissão reabriu uma ferida na família Montgomery. Ethan ficou inicialmente com raiva, mas depois sentiu pena. O perdão nunca é imediato, ele se constrói com o tempo por meio de ações. Nora, que conhecia o poder das histórias, conversou com Ethan sobre a diferença entre culpa e responsabilidade. Ela não estava tentando desculpar Marcus, mas sim desatar o nó que prendia seus corações. Ela explicou como a vergonha podia paralisar com mais certeza do que um coma. Essa visita trouxe à tona outras lembranças, discussões domésticas, promessas quebradas, noites em que o trabalho era priorizado em detrimento do presente. Ethan então compreendeu que acordar Lily não era apenas um ato médico, era um convite para que ele próprio despertasse. 6 meses e alguns dias após o acidente, algo raro aconteceu. Uma frase quase inaudível escapou dos lábios de Lily. Não uma palavra consciente, não uma declaração, mas um sopro vocal que continha uma única sílaba: papai. O quarto explodiu em sons abafados. As máquinas apitaram, uma enfermeira chamou, o Dr. Reynolds entrou apressadamente. Ethan correu até a cama e pegou a mão quente da filha. A palavra era frágil como um graveto, mas continha tudo, a prova inegável de um laço que perduraria. Os testes subsequentes foram cautelosos. A neurologia falou em recuperação parcial, memória implícita e como a emoção poderia reacender conexões. Os especialistas anotaram e formularam teorias. Para Ethan, a ciência importava pouco. A palavra papai abalou um império e o devolveu a si mesmo. Nora, que estava no fundo da sala, sorriu em silêncio. Ela não reivindicou nada. Aquela primeira palavra pertencia a Lily e a mais ninguém. Mesmo assim, ela sabia que o caminho pela frente seria longo, articular, reconhecer, reconstruir. Mas a palavra era um começo, a palavra que marca uma travessia. A recuperação de Lily tornou-se um processo meticuloso. Fisioterapia, reabilitação cognitiva, exames neurológicos, tudo se desenrolou como uma coreografia cronometrada com precisão cirúrgica. Ethan, agora menos limitado por sua arrogância, envolveu-se de uma maneira diferente.
contratou terapeutas, organizou um cronograma, mas acima de tudo, aprendeu a ouvir. Nora continuou sendo uma presença constante. Aos poucos, a sociedade se tornou mais receptiva a ela. Os vizinhos lhe traziam roupas limpas. Uma organização lhe providenciou um abrigo temporário e alguns doadores anônimos enviaram contribuições para suas necessidades. Ethan, num gesto que jamais teria considerado antes, contratou Nora em meio período para trabalhar com os pacientes do hospital, não por favor, mas porque havia testemunhado a força de sua personalidade. Esse emprego foi um passo rumo à reabilitação, um salário fixo, uma cama limpa, a chance de recuperar sua dignidade. Nora não foi salva pela filantropia de uma pessoa rica, ela foi reconhecida por suas habilidades. Foi uma forma de justiça mais sutil do que qualquer ato de caridade. Lily, por outro lado, progrediu lentamente. Algumas memórias retornaram, outras permaneceram vagas. Ela começou a rir às vezes, a chorar às vezes e a se irritar com as imperfeições do mundo. O papel de Ethan mudou. Ele se tornou guardião, cúmplice e, pouco a pouco, um verdadeiro pai. A imprensa voltou mais feroz, mais curiosa. Alguns veículos de comunicação tentaram transformar a história em um espetáculo. Uma mulher milagrosamente sem teto, uma milionária transformada. Outros acusaram Nora de estratégia, insinuando que ela buscava uma renda estável ou reconhecimento. Os rumores a magoaram. Ethan encarou os jornalistas com uma nova postura, a honestidade. Ele refutou teorias sensacionalistas, defendeu Nora e reconheceu sua própria ingenuidade. A verdade que ele abraçou o tornou mais humano aos olhos daqueles dispostos a enxergá-la. Alguns zombaram dele, outros o elogiaram. Nora, por sua vez, recusou entrevistas. Recusou a piedade pública e o reconhecimento da mídia. Para ela, a vitória residia naquela manhã em que Lily riu naturalmente, sem ser estimulada por uma câmera. Recuperar sua privacidade valia mais do que qualquer cobertura da imprensa. O mundo exterior, porém, não é gentil com histórias que resistem a estruturas simples. Mas às vezes a simplicidade se desfaz e dá lugar a uma realidade mais suave, a complexa verdade da cura parcial e da reconstrução humana. Ao longo dos meses, a família Montgomery se reconstruiu. Rituais surgiram. Café da manhã juntos, caminhadas tranquilas no parque, música sempre tocando. Lily aprendeu a expressar seus medos em palavras. Ethan aprendeu a não tentar controlar tudo. Nora aprendeu a recuperar sua autoconfiança. Houve dias sombrios, recaídas, exames que indicavam um limite para certas funções. Mas também houve momentos de graça, Lily pegando a mão de Nora e apertando-a como uma saudação a uma aliada, Marcos vindo trabalhar consertando os carros da família, o Dr. Reynolds sorrindo ao ver uma curva de progresso. Ethan, transformado sem abrir mão de sua perspicácia empresarial. Criou uma fundação para apoiar terapias não convencionais em neurologia e ofereceu bolsas de estudo para ex-moradores de rua com habilidades úteis, mas sem acesso ao mercado de trabalho. Ele não apagou tudo que o definia, mas recolocou as pessoas no centro de certas decisões. Nora encontrou em Ethan uma figura paterna e em Lily uma amiga leal. Trabalhou com uma equipe multidisciplinar e tornou-se a pessoa a quem todos recorriam em casos complexos. Ela pagou um preço alto por seu conhecimento, as ruas, a solidão e o medo, mas transformou tudo isso em força. Numa bela manhã, enquanto as folhas de outono começavam a se espalhar pela calçada, Lily abriu os olhos claramente. Não foi um lampejo divino de compreensão, foi um processo, um acúmulo. Ela pronunciou uma frase completa: "Mamãe, conte-me a história do lago de novo." Ethan sentiu seu coração se partir de uma forma curativa. Ele sabia que a mãe de Lily, que havia falecido anos antes, falava através das memórias da filha. O apelo de Lily não era apenas a sua mãe ausente, era a própria memória, a continuidade. A cidade acompanhou essa evolução com uma mistura de interesse e resignação. Para Ethan, a vitória não era completa, mas era real. Ele passou a agradecer com mais frequência, a pedir desculpas quando necessário e a aprender a deixar as coisas para lá. Nora, cuja voz iniciará o despertar, não buscava glória. Continuou a visitar hospitais, às vezes em público, às vezes em silêncio. Nunca reivindicou o mérito do milagre, a palavra era uma impostora. O verdadeiro feito era sua presença incansável. Alguns meses depois, em uma pequena cerimônia privada, Ethan nomeou Nora diretora de um programa de reintegração. Não se tratava de um gesto mercenário, mas de um compromisso, dar uma chance àqueles que a vida havia desviado do seu caminho. A pergunta inicial, "Posso despertar sua filha morta?", continha uma ousadia que valia a pena ouvir. Não era uma promessa de onipotência, mas uma proposta de humanidade. Tentar, repetir, escutar.
A menina morta estava, na verdade, adormecida em camadas de dor e solidão. Ela havia respondido à música, a vozes, sobretudo, a constância de uma presença. Ethan compreendeu algo essencial. A riqueza só é útil se servir para curar. Nora entendeu que é possível se reencontrar ao receber uma segunda chance, não pela graça divina, mas pelo trabalho e pela gratidão. Lily compreendeu, conforme a conversa se desenrolava, que as lembranças nunca deixam ninguém verdadeiramente sozinho. Na cidade, as pessoas seguiam com suas vidas, algumas encantadas, outras céticas. Mas em todos os lugares onde a canção de ninar fora cantada, uma pequena brecha permanecia, a possibilidade de que a música, a presença e a dignidade pudessem despertar não apenas corpos, mas famílias, corações e vidas. A imagem final é simples, uma janela aberta numa manhã de outubro, uma menina se espreguiçando e pedindo uma história, um pai contando ai na porta, uma mulher sorrindo com um violino. O que foi despertado não é apenas Lily, é a capacidade dos seres humanos de encontrar a humanidade uns nos outros.